Caríssimos irmãos, antes de darmos início à nossa celebração, queremos saudar a todos vós aqui presentes. Queremos saudar o presidente da nossa celebração, Dom José, que vem da Diocese de Niterói, juntamente com o Dom José também de Belo Horizonte e Dom Lindomar de Goiás. Juntamente com os sacerdotes aqui presentes, queremos também saudar todos os casais que aqui fazem as suas bodas junto a Nossa Senhora. Então vamos iniciar a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Senhor nosso Deus, que edificais o templo da vossa glória com pedras vivas e escolhidas, multiplicai sobre a vossa igreja o Espírito de graça, para que o povo fiel cresça cada vez mais, para a edificação da Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior do lado direito do templo ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arbar e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo o ser vivo que se move na água onde chegar esta torrente terá novo alento, e o peixe será mais abundante, porque aonde está a água a chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte onde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário, os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. Os braços do rio
Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. esteja neste lugar para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus.
e Jesus subiu a Jerusalém. Entrou no templo, os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai um comércio. Os discípulos recordaram-se quando estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Caros irmãos peregrinos, celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica do Latrão, conhecida e chamada como a mãe de todas as igrejas, por ser ali de onde preside como bispo de Roma o Santo Padre, o Papa Leão. E ao celebrarmos hoje esta festa, remete-se para nós sempre um sentido não da pedra em si, daquilo que é monumento, daquilo que conhecemos como igreja, mas como templos vivos de Deus, como acabamos de escutar na segunda leitura. Jesus, que tinha tanto zelo pela casa de Deus, no caminho para Jerusalém, entrou no templo, quando ali chegou. E viu que a casa de Deus estava a ser tratada de forma injusta e de forma indevida. Encontrou ali uma casa de comércio. Chama a nossa atenção que Jesus derrubou tudo, expulsou todos os animais e disse: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. É importante podermos ver que aquilo que incomoda Jesus deve chamar a nossa atenção também para o templo de Deus que nós somos, como vimos na segunda leitura falada por São Paulo. Vós sois o templo santo de Deus. O templo aqui, nesse evangelho, estava a ser profanado. Mas muitas vezes também podemos pensar no templo do nosso coração, da nossa vida, que muitas vezes também não valorizamos, não permitimos com que Deus faça a morada num lugar privilegiado como devia ser. Mas muitas vezes tratamos esse templo do nosso coração, daquilo que somos, muitas vezes também com desprezo, muitas vezes no sentido do comércio, pelos interesses das coisas desse mundo. O Senhor chama a nossa atenção para aquilo que é o essencial para o louvor de Deus. Veja como é bonito essa primeira leitura, que faz, de certa forma, uma analogia, mas na verdade uma profecia com aquilo que é o próprio Jesus, o verdadeiro corpo, como nós ouvimos aqui dizendo no Evangelho. Há aqui uma água especial, uma água que brota do templo e que sai a correr justamente para o oriente do deserto, onde era mais árido, mais seco aquele deserto. Bonito vermos que esta água, por onde passava, ela ia dando vida,
Sabemos que a água, por excelência, é um dos maiores símbolos da vida. Por isso, o cuidado para com esta água que temos é muito importante. Remete também ao nosso batismo, mas também pode ser colocada, comparada com a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus alcança, tudo floresce, tudo se transforma. É assim que vemos essa analogia desta água que corre pelo deserto, entra pelo Mar Morto adentro, produz frutos. Dar aqui como que uma imagem do Éden, como tudo no princípio. É assim a restauração de Deus, que quer restaurar tudo, todas as coisas, como nós temos fé e esperamos, que tudo outra vez será restaurado, no novo céu, na nova terra. A palavra do Senhor, que quer alcançar a nossa vida, que é justamente isso, transformar o nosso coração para produzirmos frutos e não vivermos na vida do pecado, na vida do egoísmo, do ódio. Ser templo de Deus é justamente ter a consciência do nosso batismo. Somos filhos dele. E pelo fato de sermos filhos de Deus, temos sim que procurar viver na santidade. A santidade ela é conquistada a cada dia. A santidade é necessário justamente deitar para fora do nosso coração, do templo do nosso coração, tudo aquilo que não agrada a Deus. Assim como Jesus expulsou para fora do templo os animais, o dinheiro, todos aqueles que ali faziam da casa do Senhor um comércio, também quer tirar do nosso coração tudo aquilo que também não lhe agrada. Muito bem e bonito diz São Paulo nesta epístola aos Coríntios: vós sois edifício, edifício de Deus, segundo a graça que nos foi dada. Um edifício para ser reconstruído, mas que também nós podemos colaborar nesta construção de um templo santo de Deus. Estamos aqui no Santuário de Fátima, um lugar tão especial para todos nós e para tantos outros que ainda não vieram a esse lugar. É também um lugar que chama a nossa atenção para justamente fazer com que cresçamos no nosso coração, na nossa alma, a conversão, o sentido de vida santa. É o desejo de Nossa Senhora. Quando pede para rezarmos pela conversão, é justamente para alcançar o nosso coração em primeiro lugar e de todos os homens. Não podemos imaginar rezar pela conversão dos pecadores só em pensar nos outros e esquecer de nós, que precisamos também a cada dia colocarmos diante de Deus a sua misericórdia e lutar para alcançar esta vida digna que Ele quer que vivamos. Maria intercede por nós. Podemos assim também contemplá-la como o primeiro templo sagrado que acolheu o próprio Filho de Deus. É ela que queremos que interceda por cada um de nós, para que sejamos verdadeiramente um templo que agrade o Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, junto com os casais que aqui celebram as suas bodas, confiar a vida deles e das suas famílias ao Senhor por meio da intercessão de Nossa Senhora. Então, celebrar as 3 bodas de ouro aqui conosco, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Convido também a cada um aqui presente
fazer a sua prece por esses casais, para que continue a perseverar no sim que se comprometeram um dia diante do Senhor. Para que esse sim, hoje aqui renovado, possa ser contínuo e cada vez ser abençoados a sua família e no amor que os uniu. Em silêncio, façamos também a nossa oração. Vamos então pedir ao Senhor que abençoe as alianças que eles aqui trouxeram. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Ele coloca na senhora e chora nele. Primeira vez, já é a terceira. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns, que Nossa Senhora de Fátima continue a derramar muitas bênçãos na vossa família. Reze o texto todos os dias, como Nossa Senhora pede, assim sabes que a oração alcance o coração de Deus e de Maria, para que perseverem cada vez mais nesse amor. O beijo está bonito, né? Muitos parabéns, Deus abençoe. E agora, em comunhão com toda a Igreja, renovemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, cantemos com alegria. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Santificai, Senhor, a vossa Igreja.
para que a Santa Igreja Católica e Apostólica beba das águas do rio da vida e produza frutos abundantes de santidade. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os bispos, presbíteros e diáconos edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e eduquem a fé dos fiéis e dos catecúmenos, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que a Mãe da Santa Esperança proteja os que frequentam e trabalham os nossos seminários e acompanhe os que descobrem que Cristo precisa deles como sacerdotes para o serviço da Igreja. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os cristãos das nossas dioceses tenham em Deus o seu refúgio e a sua força e a Ele se entreguem desde o romper de cada aurora, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis e sacie com os seus dons todos os homens, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os religiosos, as religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs. Oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que a Mãe da Santa Esperança proteja os que frequentam e trabalham nos nossos seminários, acompanhe os que descobrem que Cristo precisa deles como sacerdotes para o serviço da Igreja, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os peregrinos que vêm orar a este santuário aprofundem a sua vocação de filhos de Deus, ao participarem na palavra e na Eucaristia, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem, construístes o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, glória do seu nome para o nosso bem e toda a santa igreja. Recebeis, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo em oração a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ver atendidas as suas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Corações ao alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Pela vossa infinita bondade, Senhor, quisestes habitar em toda a casa em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, o templo do Espírito Santo, resplandecente pela santidade dos fiéis. Vós santificais sempre a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada em edifícios visíveis, para que um dia, como mãe ditosa, com a multidão inumerável dos seus filhos, entre na vossa glória celeste. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Mãe de toda vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, José, meu irmão, bispo desta Igreja, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles na vossa misericórdia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Parabéns.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e seja salvo. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Diz o Senhor, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Eis a cidade santa, a nova Jerusalém, descida do céu de junto de Deus. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, eis a morada de Deus como somos. Deus habitará com eles. Serão o seu povo e Deus com eles será. Nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. A glória de Deus sobre ti resplandece. A tua luz caminharão as nações. Nova Jerusalém, nós somos as pedras vivas da Igreja do Senhor.
Senhor nosso Deus, que fizestes da vossa Igreja na terra o sinal visível da Jerusalém celeste, permiti que pela participação neste sacramento nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na vossa morada gloriosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos agora a nossa oração de consagração a Nossa Senhora de Fátima neste ano santo da esperança. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo,
Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos, benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Foi uma alegria poder estar celebrando aqui nesta Capela das Aparições de Fátima. Nós, 3 bispos, somos do Brasil, de regiões diferentes, mas todos viemos para participar, rezar também com todos vocês, como peregrinos da esperança dentro da caminhada deste Ano Santo. Então, agradeço a oportunidade de poder presidir esta celebração e desejo que todos voltem para suas casas renovados pela graça do Senhor e com a certeza da proteção materna e carinhosa da Virgem de Fátima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos conserve durante esta vida firmes na fé, alegres na esperança e generosos na caridade. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.